Olá a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui investindo seu tempo, a sua energia e seu dinheiro. O tema que vamos discutir neste momento é modernidade líquida, educação minguada. Nós estamos vivendo uma sociedade que eu chamo de Nissi-Miojo. Tudo deve correr rápido, ser transformado do dia para a noite, com muita agilidade e, se possível, de forma instantânea. É como você pegar o cartão de crédito, chegar lá na compra, passar e acabou e resolvido o problema. A vida está assim, a sociedade está assim. Uns chamam de modernidade líquida, outros chamam de pós-modernidade. Uma coisa é certa, a sociedade está com uma panela de azeite quente cheia de milho de pipoca, que se transforma a cada minuto. Porque o que era não é mais, o que pensava que fosse se dissipou. É aí que entra uma teoria interessante do Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo polonês que iniciou sua caminhada lá pela Universidade de Varsóvia e chama esse momento de modernidade líquida. Por quê? Porque a sociedade em que as condições sobre as quais agem os seus membros mudam num tempo muito mais curto do que aquele que é necessário para a consolidação dos hábitos, das rotinas, das formas de agir. E vivemos essa sociedade de uma maneira como se nós estivéssemos numa guerra biológica, porque está se modificando em todos os padrões de comportamento. A gente não vê, numa guerra biológica o inimigo, mas o seu poder vem derramando sangue, vem destruindo tudo. É invisível, mas a causa de nós estarmos vendo essa sociedade assim é porque ela vem se transformando. Por exemplo, os padrões de família mudaram, os padrões dentro dessa consideração da homoafetividade mudou e vai continuar mudando com certeza. A geração das crianças que nós temos hoje é bem diferente da de antes. Eles já nascem praticamente com o quê? Com iPads, com iPhones no colo, os videogames então nem se fala. Os jovens estão ficando cada dia mais prematuros. Eles ficam maduros cedo e sofrem prematuramente algumas dores, ou seja, entram em crises, em dramas psicológicos que deixam a gente apavorado. Logo, inevitavelmente, nós estamos em transformação, mas em especial numa área que eu quero destacar, na área educacional. Eu lembro que no Brasil, a especialização a gente fazia de 2 a 3 anos. Diminuiu para 1 ano e meio, posteriormente passou a se ver com frequência pelas universidades em 6 meses e agora já se tem, inclusive, instituições que movem esses conteúdos programáticos ou componentes curriculares em 40 e até 30 dias. Verdade! A nossa educação ficou zipada, a nossa educação ficou compacta. Por quê? Boa parte disso porque a nossa educação se faz hoje por uso da internet, por sistemas satelitais, monitoramento por webcam, a relação do professor-aluno, as estruturas escolares, os próprios componentes curriculares, os métodos de didática e o uso da tecnologia se transformam, vão se transformar ainda mais e não vão parar. Isso me lembra um conceito muito interessante de uma pessoa que é um sociólogo contemporâneo inglês chamado Anthony Giddens. Ele diz que essa sociedade que nós estamos está se transmodificando. E ele aconselha, temos que nos libertar dos maus hábitos e preconceitos do passado a fim da gente controlar o futuro. O que devemos fazer? Com esse volume, então, de informação que a área educacional vem tendo. E nós precisamos disso. Porque o mundo necessita. O tempo da especialização se reduziu, mas as informações aumentaram. Há como se ter, então, uma qualidade diante do pouco tempo de absorção do conteúdo? Como fazer para adquirir tantas informações? Talvez hoje você tenha esse desejo, de abraçar novos cursos, novos programas, acumular um nível de informação do mundo veloz que nós temos e que vivemos e que na realidade você precisa conhecer, não tem jeito. E eu quero aqui nesse momento apresentar para você alguns passos que podem mudar completamente a sua história. Agora, o importante é saber que a gente já tem isso na mão. E o primeiro passo que eu aconselho para você ter é, volte a ser criança. Parece bobo, esse conselho, mas não é.
Lembre-se daquele conceito construtivista que diz que nada está pronto ou acabado, mas se constrói. Constrói como? Com a interação do indivíduo, por meio físico, social, simbólico. E faça diferente, como por exemplo, eu sou professor também numa faculdade e dou aula para pós, dou aula em graduação, também sou diretor de uma instituição de ensino superior e costumo ver alunos que, em vez de entrar na sala de aula e entrar nesse método construtivista, pergunta e resposta, eles entram naquele método do impressionismo, que é impressionar a gente, que é praticamente dar aula no lugar do professor. O segundo passo que eu quero aconselhar, pense como pedreiro ou carpinteiro, para você absorver conteúdo com qualidade. Joesi, como assim? Olha, a maioria desses profissionais, eles são práticos no que querem, sabe? Eles têm objetividade, sabem usar seus instrumentos e o melhor, envolvem-se literalmente com a massa. Como uma criança que pega aquela massinha de modelar e aí eles começam a construir o que querem com aquela massinha. Os pedreiros, os carpinteiros, eles fazem isso, eles constroem torres, espinhas dorsais de prédios tremendos e conseguem fazer coisas especiais. Mas por quê? Porque se envolvem literalmente. Outro conselho que eu quero deixar para você é o passo. Seja sempre intenso no que fizer. Ou seja, tenha paixão quando você se envolver em alguma coisa. Eu vou entrar num doutorado. Se envolva com paixão. Ser intenso dói, mas a recompensa é maravilhosa. Por quê? Porque essa intensidade, ela vai te envolver e vai fazer você entrar num processo que quando começam a chegar os desafios, você começa a superar esses desafios. E eu tenho certeza que isso é possível, porque eu já vi muitos alunos entrarem, utilizarem esses passos e se darem muito bem. Construírem verdadeiros TCCs, construírem elementos de pesquisa que conseguiram colocar na prática em sociedade e ganharam os louros disso. Mas, como você sabe, eu sei, o mais importante é que, do que o método que eu estou apresentando, é você colocá-lo em ação. Em ação. E a outra questão que eu quero deixar, seja significativo para as pessoas, sabe? Seja ajudador para as pessoas. E também sonhe com o sucesso. Mas não pela noite no travesseiro, sabe? Arregaça a manga. Porque noite no travesseiro é uma coisa, mas quando você entra para brigar, para conseguir alguma coisa, eu tenho certeza que você vai conseguir, vai alcançar. Porque você é valente, você é um ser humano, você é poderoso a partir do momento naquilo que acredita e naquilo que você tem como determinação em ter e fazer. Todos nós podemos nos transformar, que tudo possa acontecer de melhor em sua vida, porque você nasceu para brilhar e ser vencedor. Abraço a todos vocês. Muito obrigado.